Estamos ao vivo, estamos marcando o tempo. Hoje nós vamos falar sobre a nova medicina germânica. Será que ela é tão nova assim? E o que será que ela casa com as constelações familiares? Por que Libélula Constelação resolveu trazer esta convidada hoje? É o que nós vamos saber em breve com a nossa querida terapeuta Silvina. Vem conversar com a gente sobre esse assunto. E eu confesso para vocês que eu vou aprender junto com todo mundo. Essa medicina, ela é novidade para mim. Ao mesmo tempo que ela é novidade para mim, ela me encantou, né? Quando eu ouvi a Silvina falar, me encantou muito. Assisti uma live dela e eu gostei demais. E então a convidei para esta live que ela aceitou e ela já está online aqui com a gente. Então eu vou convidar a Silvina. Antes de convidar a Silvina para entrar aqui ao vivo, eu quero falar assim um pouquinho assim do Libélula Constelação, né? O Libélula Constelação surgiu em 2019 com um café com terapia, quando eu ainda tinha mentoria com o professor Alexandre de Moraes. E desde que eu comecei a fazer aquele café com terapia, que naquela data ele começou a ser todos os dias, eu fazia todos os dias um café com terapia, e nesse café ele dura até hoje, né? Mas nesse café eu abordo questões que são relacionadas ao desenvolvimento humano, ao autoconhecimento e relacionadas especialmente às constelações familiares. Então, se você tiver curiosidade de saber um pouco mais sobre constelações familiares, me acompanha lá no Café com Terapia toda quarta-feira, às 10h30 da manhã, aqui no Instagram. E às 8 horas da manhã, no sábado, eu ofereço uma meditação guiada. Também tenho dois grupos, do Telegram e do WhatsApp. Se você quiser acompanhar meditações guiadas por mim, que eu deixo gravado, nos dias de quinta-feira. Toda quinta-feira eu posto no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. Então, pessoas amadas, sejam muito bem-vindas, todas essas pessoas. E agora eu vou convidar a querida Silvina, que já se encontra online aqui. Vamos lá, aqui no Instagram mudou tudo, né? Agora é no bonequinho. Convidando a Silvina a convidado. Entrar ao vivo. Aqui em casa, que parece que eu moro dentro de um bosque, né? Ficam entrando cigarras. Na outra segunda-feira entraram duas cigarras gigantes. Eu acho que hoje com a chuvinha não vai entrar. Boa noite, Silvina. Seja muito bem-vinda. Parece que a sua irmã está online aí também, né? É prima, boa É noite. prima, boa noite, boa noite. Silvina, como você viu, eu já me apresentei. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Eu só não falei uma coisinha na minha apresentação, vou lhe pedir licença. Eu trabalho não só com a constelação familiar, como eu também sou terapeuta sistêmica. Então, se você estiver procurando uma terapia ou com algo angustiando, querendo entender um pouco mais do que acontece, clica na minha bio e me procura lá. Então, tá bom. Silvina, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Então, Conta para as pessoas sobre você. eu sou muito fã também da constelação familiar. Eu já conhecia há uns 3 anos, já tinha feito terapia, várias formações dentro da constelação familiar, só não como terapeuta, mas para meu tratamento, para Sim, minhas curas, tantas sim, coisas que a gente sempre precisa. sim, sim. Então, e depois, dentro dessas formações da constelação familiar, a consteladora sempre falava em DHS, em germânica, só que eu não fazia ideia que isso existia, né? Uhum. E eu virei, assim, uma
fã de vídeos do YouTube. Carteirinha. Eu ficava, como eu também sou pedagoga, né? Nos horários de Ah, intervalos que eu tinha, intervalos de trabalho, até no trabalho, muitas vezes, enquanto as crianças estavam em repouso, porque eu trabalhava em CMEI nos últimos anos, né? Eu uhum. ficava escutando vídeos no YouTube e sempre as consteladoras falavam da germânica como cura das doenças, como medicina do futuro, Olha que como interessante. ser uma descoberta recente. Na verdade, ela Uhum. surgiu quase junto com a constelação, né? É dos Ah, anos, dos anos 80 para frente que o Hammer começou a constelação, pesquisar. É, constelação começou foi, nos anos 70. foi pouco antes, né? É, eu 10 tenho anos, muito. né? Uma década depois. Em 78, o Sim, Hammer teve o sim, câncer bacana. que Ah, ele começou a pesquisar porque ele estava sem esperança de vida e ele era um sim, especialista em câncer e ele mesmo, a esposa dele, estavam assim, sem nenhuma outra opção. Ele começou a pesquisar por que os dois desenvolveram esse câncer assim tão fatal, assim, de um momento para certo. outro. E Uhum. ele entrou como autocura nessa pesquisa, e daí depois ele ficou mais de 30 anos pesquisando. Já estou aprofundando ali, mas Não, sem problema. Se é o campo, Silvina, é o campo. Se o campo está é, dizendo para você falar, fala. E porque engatou, então, né? Você começou a sim. falar de como surgiu e as pessoas responsáveis na pesquisa disso, né? Isso, é o Então, Dr. Hammer, que era oncologista, ele era especialista em câncer, e ele desenvolveu essa doença e com muito, foi uma coisa muito assustadora na vida dele e da esposa dele, e ele começou a pesquisar. E depois dele ter pesquisado 40 mil casos, comprovou cientificamente, ele fez nossa. várias, assim, na época ele estava trabalhando na Itália, ele recém tinha vindo da Alemanha, ele também era um médico Uhum, alemão, né? Igual o uhum, Hammer também. Os uhum, escritos dele, os vídeos dele são tudo em alemão, aí eu uhum. consigo assistir também, né? É porque esse seu Assim, sobrenome assim é eu vou, alemão, né? é alemão também, Como é que só que a nossa pronuncia? é Halber, do jeito que Do escreve, jeitinho né? que tá escrito, tá. Silvina Halber. Tá. É isso. Aham. E E aí aí, O Hammer, ele pesquisando para a autocura dele, ele conseguiu comprovar que realmente as causas do câncer têm, antes de ser emocional, ela é biológica, né? Porque ela se instalou no cérebro dele, porque ele era especialista em estudar tomografias por causa dos pacientes dele, né? E sim, já com sim. muitos anos de trabalho, ele sabia ler as tomografias. Hoje, Uhum. nós, estudantes, a gente não tem essa especialidade, a gente não consegue, através de uma tomografia, ler. Tem poucas Não. pessoas, no Brasil mesmo, não tem ninguém que lê tomografia para entender o câncer, não, né? Dentro Não. da medicina germânica, né? Uhum. Mas já tem pessoas que trabalharam com ele, e ainda tem algumas pessoas que conseguem, lendo a tomografia, conseguem dizer onde que o câncer vai sair, muito antes Uhum. dele ser. É, por isso que é a medicina do futuro. Por Muito antes exemplo, de um ele se especialista, manifestar? muito antes dele se manifestar, sim, Olha. porque, é, porque geralmente o câncer, a pessoa sofre, como que o câncer se instala? A pessoa passa um conflito na vida dela, um Uhum. susto, um impacto biológico, né? Assim ele foi Uhum. definido. Um impacto, algo assim muito assustador, geralmente Uhum. baseado no medo, sempre. O medo Uhum. sempre é a causa da pessoa viver esse impacto biológico. E no Uhum. exato momento que a pessoa passa esse impacto, ele é vivido em solidão e muito profundamente. Todas as Uhum. doenças se originam assim. Algumas viram Uhum. câncer e outras não, devido Uhum. à profundidade da pessoa continuar vivendo dentro desse impacto, né? Por isso que Dentro do, define-se
por exemplo, se a pessoa está dentro do problema e continua vivendo dentro do impacto, é essa que vai dar a Hum, diferença. E se a pessoa também revive conflito, sempre de novo, né? Que nem no caso do Hammer. uhum, Ele, ele revivia o conflito, por isso que ficou tão forte, tão fatal nele e na esposa, porque o filho deles tinha sido alvejado, né? E faleceu. Eles não uhum. conseguiram salvar a vida do filho, né? Nossa, E um aí baita de por um isso, susto, né? foi um susto. É um filho único, pessoas muito bem de vida, com todas as Uhum, condições financeiras, todos os conhecimentos. A pessoa tinha a pega crença até fogo. ali que tinha que ser possível salvar a vida do filho, né? Sim. E não conseguiram salvar. Por isso que daí Uhum. ficou muito, muito forte esse câncer, muito. Ele foi fulminante para os dois. Só que daí o Dr. Os Hammer dois, o pai e a mãe. pesquisando, é o pai e a mãe. Olha Mas só. como ele entrou nesse mundo de pesquisas, ele conseguiu sobreviver por mais de 30 anos. Mais Uhum. de 30 anos ele trabalhou com Sim, isso. com câncer. E a Mais de esposa 30 anos faleceu. com câncer. Que Não, ele isso? superou o câncer. Ele superou, ele Superou. se curou. Certo. Sim. Ele tinha um Ele, câncer. tá. E o que, como é que ele fez? O que aconteceu? Como é que ele tratou? E ele ensina isso, né? Sim, não precisa tratar. É só precisa Hum, ver a causa. O que que originou? Porque o exato. câncer ele só continua vivo, continua Uhum. acontecendo, se a pessoa continua dentro do problema. Sabe? E se a pessoa Gente, sai da situação, sim, já, que nem no caso dele, era um câncer de testículo, porque ele queria salvar a vida do filho, queria dar essa sim, vida. E a claro. germânica, ela é assim, cada órgão reage, responde para a finalidade que ele foi feito, né? Nossa, que maravilhoso isso. Faz muito A esposa, sentido. Faz muito sim, por sentido. isso que ela, E a se é um esposa? câncer a esposa teve câncer de seio, porque ela, no Na tempo que mama, claro. o filho morreu de fome, né? Ela queria Claro. alimentar o filho. Meu E Deus, nossa, eu fiquei tão como emocionada. Tô ela não emocionada. teve essa, Que coisa maravilhosa isso. Eu vou me aprofundar agora nessa medicina e você vai me ajudar. com Você me certeza, ajuda? Eu quero me ajuda, aprofundar porque faz tanto sentido com o que a constelação familiar traz, né? Porque sim, enquanto a gente não consegue olhar a pontinha do iceberg, né? Que é o que está é, a pontinha do iceberg, é a mente consciente, né? E toda a profundeza ela está na mente inconsciente, que é os 95%. Enquanto a gente não consegue trazer esses 95%, essas dores, essas mágoas, para a mente consciente, para poder olhar e tratar, né, e ressignificar, a gente vai continuar repetindo sim. as dores, as emoções, as tristezas, as falências, né, falências econômicas. É maravilhoso isso, Silvina. E como é que foi que você já falou como é que você se interessou? E aí existe um curso? Existe, tem vários cursos. Eu sempre, como eu já, a pedagogia também, todas as pós-graduações, 30 anos atrás, 20 mais anos atrás, já existiam cursos online. E como eu Sim, tinha filhos pequenos na época que eu comecei a isso. trabalhar no magistério, eu Ah, consegui, eu já me apaixonei por estudar à distância. aham, E eu aham. fiz, na área de constelação familiar, eu fiz vivências bastante presenciais aqui na cidade, né? Sim, antes da Mas pandemia, né? isso antes da pandemia. Mas a germânica foi totalmente online, porque Sim, e o meu trabalho é online. Eu atendo pessoas no sim, presencial e no online. Eu vejo o resultado online muito mais, porque com certeza. a conexão não tem distrações, porque daí estou só eu e a pessoa, né? Eu Isso, estou e isso, quanto mais a gente conhece, mais é um campo muito amplo. Assim, isso. não é assim que eu posso dizer, ó, você tem um câncer de pele é por causa disso, né? Tem Aham, que ver o aham. todo, né?
Por que saiu em sim. tal lugar da pele, né? Por que ele Porque saiu? que ele faz uma investigação. E, É, Silvina, me diz assim, está me vindo uma coisa aqui agora, porque realmente é muito parecido com as constelações familiares, né? Mas se eu tirar essa luz aqui da minha cara, que ela tá, acho que ela está me cegando. Quando você. Aí você atende a pessoa, vamos dizer eu. Eu chego lá para você e falo, Silvina, eu tô com um problema X. Aí uhum. você faz o quê? Uma investigação na história da minha família? Como é Não, que acontece? Não, não, não não. exatamente na história da família, porque a Hammer conseguiu provar que não existe doença genética, né? A doença é tipo assim, é igual uma casa, está cheia de instalação elétrica, mas a lâmpada só vai acender se eu clicar no plug, né? Não E interrompitou. a doença da minha família eu só vou desenvolver se eu tiver o DHS, se eu viver o impacto biológico que acionar essa doença. Uhum. Que Aí, interessante. muitas vezes na família, muitas pessoas têm, porque o Uhum. jeito de olhar os problemas, o jeito, o mesmo É o medo, mesmo. o mesmo pensamento, o mesmo modo de agir. Por isso que muitas Sim. vezes parece sim que são genéticas, né? É como a Mas constelação é familiar muito traz, mais, né? Que a doença, ela é da alma da família. Ela não é da sim, pessoa, né? Mas é da alma é. da família. E aí, A como você constelação disse, vai mais no sistema familiar, sim, né? Ela é sim, mais sim, ligada à família. A germânica, ela é totalmente exclusiva, né? Por exemplo, um certo. casal. Esses dias mesmo atendi uma pessoa, o pai e a mãe dela tiveram a mesma doença, assim. O pai faleceu, um deles faleceu e o outro logo desenvolveu a mesma doença. E ela é Ah, consteladora, né? Aí eu sim, disse, mas como se é doença familiar? Por que o casal? E se ninguém mais da família tinha essa doença, né? certo. Então é muito único. É porque o casal, Sim, que depois de 40, 50 interessante. anos convivendo, o jeito de ver a vida fica muito mais Sim, parecido do que sim, sim. o irmão, né, que não convive mais, né? Com certeza. Porque, imagina, muito tempo juntos, acabam respirando o Vendo a mesmo vida ar. com os mesmos olhos, né? Exatamente. Silvina, eu vou te pedir licença um pouquinho, porque realmente essa luz ela está muito branca e eu vou mudar aqui o tom dela, porque ela está quase me Melhorou. cegando. Pronto, melhorou. Ai, melhorou muito. Eu estava ficando cega. Eu ainda não tenho estúdio. Eu hoje tive que sair da minha casa. Ontem à noite fiz uma live no meu Instagram e ficou meio, a imagem ficou falhando, mas hoje, como tem muita gente usando, na minha casa, a cidade aqui teve um temporal, né? Então, Ah, tem muita, de qual muita casa cidade que sem você luz. fala? Conta aí pra gente. Que É do cidade? Paraná, é uma cidade vizinha de Foz do Iguaçu, fronteira do Certo, Paraguai. Só que certo, é o outro município, Santa Terezinha do Itaipu. É um município certo. muito pequeno, muito bonito, Tá. fronteira com a... Ai, deve ser muito linda, né? Olha só, É, a chamada que eu coloquei no post, né? Foi assim, eu vou ler aqui que no computador que está aberto, tá? Foi uhum. que inclusive deve ser um trecho de um livro dele, né? Diz assim Sim, que ele afirma, né? Que toda enfermidade é uma solução biológica para um conflito emocional inconsciente não resolvido. É tudo que você falou isso agora. é a Descobrir, definição. compreender e tornar consciente o código secreto do sintoma detém a doença até sua total remissão. É Vamos por falar um isso que eu... pouquinho mais sobre isso, lembra que eu contei que eu tô com um irmão com câncer, né? Então é claro que a gente, Chegou. eu comentei, é que você saiu da reunião antes, é que você saiu antes da reunião. Eu Uhum. comentei, eu comentei lá naquela reunião do grupo e a gente descobriu há pouco tempo. E claro que a gente está atrás de ver todas as maneiras para poder ajudá-lo, é óbvio, né? É meu irmão Uhum. mais velho. E aí, esse médico, né? Ele é um médico, né? Ele
ele então indo na causa da questão, que no caso seria a perda do filho, e a forma como o filho partiu e sofreu e morreu, né? Ele tratou desta causa, então. Isso, ele daí olhando a tomografia do cérebro dele, comparou com as outras tomografias de outras pessoas e foi mais de 40 mil casos até confirmar realmente que era. Não foi assim, no chute, não, achismo. Claro, claro, Foi, claro, sim, foi claro. pesquisado muito, né? E, porque Sim. foram mais de 30 anos ele e no caso dele, ele pesquisou câncer porque era a situação dele. Mas essa teoria se aplica a todas as doenças. Que aí Até, você já responde aqui a pergunta da sim, saúde, pés e mãos, né? Ela sim, pergunta ela se isso, só trata de câncer? aplica a todas as doenças têm a mesma causa biológica, né? Assim, o mesmo impacto biológico. Apenas tem três, não, né? Por exemplo, Uhum. acidentes, que a É, constelação familiar explica de outra forma também, sim, que não é por acaso, né? sim, Assim não, como a nada gente, é. nada é por acaso. É. A germânica também entra um pouco isso, mas assim o impacto Uhum. biológico do acidente em si, ele não Uhum. é, o impacto do acidente não é biológico, né? Uhum. Desnutrição, a pessoa que se alimenta mal, que associado, às vezes, a desnutrição está associada ao impacto biológico também. Uhum. Porque a Uhum. desnutrição, por exemplo, uma criança que é mal alimentada, um adulto também que não se alimenta direito, os gatos Uhum. estão brigando aqui fora. É, eu tô estudando cachorro. Aqui é gato. Ai, cachorro também do vizinho, mas os Eu tô gatos estão estudando brigando cachorro. muito O alto. gado não tá estudando. A minha tá quietinha hoje lá na sala dormindo. Hoje ela não vai, É, ela não tá pedindo para entrar aqui. Mas sim, é, você falou de algumas coisas, exceções, né? Como acidente. Você sabe, eu já te falei que eu sofri acidente com 19 anos, e eu já fiz a leitura toda dele, hoje, né? Com os estudos da constelação familiar, e eu entendi que eu estava seguindo o meu pai. O meu pai hum, morreu num ano, no ano seguinte eu fui atropelada e fiquei em coma por 16 dias, entre a vida e a morte. Então, claro, né, que na época eu não tinha conhecimento nenhum de constelação familiar, sim, e até já existia, porque se ela começou, ela veio apresentada. Na verdade, Bert Helling trouxe a sistematização, e ele não é o pai das constelações não. familiares, né? Ele sistematizou os estudos de tantos outros, como inclusive a Virginia Satir. E aí foi nos anos 70, então eu sofri o acidente no ano de 82, não, 83, e meu pai partiu em 82. Então eu entendo que eu segui, eu queria inconscientemente, porque é inconsciente Sim, tudo isso, né? é tudo. Inconscientemente eu queria seguir o papai, ainda mais que ele morreu no meu colo. Então, eu queria seguir o meu pai, né? E Sim. inconsciente. E eu estava muito firme, eu estava muito certo da minha vida, estava bem recém-formada no magistério, mas olha o que, que o inconsciente faz, né? E Ao aí, mesmo esse tempo é que um. você queria seguir, mas não seguiu, né? É porque Não, teve outro seguir. inconsciente que te Teve protegeu, né? outro mais forte que me trouxe de volta à vida. E Isso. deu tudo certo, né? Deu tudo super certo com a minha vida. Então eu consegui honrar a vida do meu pai voltando à vida, né? Numa leitura de constelação familiar, né? E a saúde, saúde, pés e mãos, você pode falar seu nome? Você conhece ela, Silvana? Não, Silvina? Se você puder não, falar o não seu nome, você lembro. lembra que eu estou falando o tempo inteiro aqui. Pode É. ser, ela fala assim, que por ser podóloga, tem bastante contato com pessoas com diabetes. Será Sim, que porque por o ser diabetes, podóloga? o diabetes ele ataca as extremidades primeiro, né? Eu tenho uma colega de formação que, aliás, me ajudou muito, porque ela era fisioterapeuta também, podóloga, Uhum, e uhum. ela foi que mais me ajudou. Oi, Adriana, prazer. Adriana, Ela que prazer, mais me Adriana. ajudou, uma podóloga que me ajudou
na compreensão da nova medicina, né? E Uhum. ela aplica, ela tem também, ela, ela trabalha só na área do pé com a Uhum. germânica. Uhum. Ela, Que legal, que legal. sim. A, E a tem minha mãe tá, é. muito médico, né? Esse cachorro Uhum. atrapalha vocês? Eu não estava esperando Não, ele, eu não. tenho, não. Só Senão eu vou você, faz mudar de, parte. É assim, Silvina, ao vivo, é assim, ué. A sim. Não, vizinhança funciona, né? eu Não, posso mudar de lugar se precisar, né? não, 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 Mas, não. Tá, tua mas voz está então. ótima. Nada está atrapalhando. Sim, E tem você muitos dizendo, médicos já que também. A maioria dos pessoal que estudou a germânica comigo são médicos ou pessoas da área da saúde, ou claro, consteladores, mas é mais claro, o pessoal da saúde que estuda a germânica, porque ela acrescenta muito. demais. Na Nossa, mas turma que a gente acrescenta estava, era só muito. eu que era pedagoga. Eu me senti muito. Sim, Eu tive muita sim. dificuldade, porque ainda por exemplo, o seio ele tem 3 tipos de tecidos, né? Cada órgão Hum, tem tecidos conforme foram se formando, porque nós, ao longo do tempo, a gente precisa se adaptar. E daqui a uns 1000 anos nós vamos estar, o corpo humano vai estar diferente, com mais adaptações, porque as espécies, para sim, sobreviver, elas têm que criar sim, novas camadas de sim, proteção. sim. É, e é assim, por isso Quando a que humanidade começou, os seres humanos eram muito peludos, né? Necessitava sim, daquele foi. pelo todo, né? Por conta do clima, por conta das regiões em que esses seres viviam. Sim. E à medida que vai. E agora a gente, com esse tanto de asfalto que a gente tem, né? Principalmente nas A cidades, pele nas vai ter que capitais. engrossar mais ainda, né? Com o tempo, Oi? a pele nossa, com o tempo, a nossa pele vai ter que engrossar mais. Vai ter que engrossar mais Então, para dar conta, né? daqui É, a muitos anos que não vamos ser nós, né? Mas as pessoas vão ter que criar um cascão de proteção sim, para sim, sobreviver. isso. A germânica explica isso muito, porque a pessoa mais Hum, rígida, mais assim, muito fechada nas suas crenças, nos seus pensamentos, no seu jeito de ser, ela atrai mais doenças, porque ela segura as claro, doenças, né? Porque ela claro, não se adapta. A certo. gente, por exemplo, a pandemia, as empresas que não se adaptaram faliram. As pessoas que não se adaptaram, que não se adaptam à nova realidade, sofrem muito mais, né? E tudo é Sim, assim, o mundo é assim. é Agora o aquela, gato pegou. é, é aquela, o barulho está mais forte aí, aqui não está tanto, não. Ô, Silvina, é aquela velha história, assim, que a gente costuma dizer, né? Quanto quanto mais cedo a gente conseguir aceitar o destino, né? Como ele se apresenta, o destino dos nossos pais e mães, dos avós, das avós, da ancestralidade. Quanto mais a gente consegue aceitar o destino do jeito que ele foi e do jeito que ele é, o que não quer dizer que ok, esse é o destino e de Não é jeito um nenhum. conformismo, não, né? Não é É exato, não é o conformismo. aceitação, é concordar, né? É aceitar o destino, ok, mas isso é de vocês. Eu É. posso seguir outra estrada, né? Por É exemplo, o isso. câncer de seio, né? A Germânica explica muito. A pessoa que não aceita o destino, por exemplo, no momento que a mãe falece ou o pai falece, a pessoa que não aceita, não concorda que o pai tem que partir primeiro, porque é o natural da vida, pais vão e filhos ficam, né? Sim, Às vezes acontece diferente. Só que a pessoa que não aceita essas surpresas da vida, não consegue digerir isso, ela vai sim. desenvolver, por exemplo, um câncer de seio no momento da morte da mãe, né? Porque ela Olha, quer salvar a mãe, né? A salvadora, né? sim, sim, Tem muita sim. doença E que as também, mulheres eu já li desenvolvem. que o câncer na mama, nos seios, né, tem muito a ver com mulheres salvadoras, é o que você falou agora, né? É, Não só salvadoras da própria família, como salvadoras sociais.
né? Que Sim, acha que tem que salvar o mundo, que acha que tem que salvar a humanidade das hum, intempéries, está falando a palavra, não vou repetir, que ela não está intempéries. vendo. É, e aí, Sim, e aí eu estava lembrando de algumas pessoas que eu conheço que tiveram câncer na mama, e de fato são pessoas sim. salvadoras. É provável Silvina, que vai ser, nesse ah, caso, provável ser a relação ao trabalho, a querer salvar todo mundo, é o seio direito, provável que vai responder, né? certo. Aí tem a lateralidade também que é aplicada, né? Uhum, uhum, Tanto no rosto, no corpo inteiro, uhum. lado direito, lado esquerdo, é o mesmo da constelação, né? Nossa, nossa, eu quero começar amanhã o curso. Silvina, e o Tem intestino? muito. O E o intestino intestino? também, Câncer no intestino. para que Estaria serve o relacionado a quê? intestino? Para Para que expelir, né? serve? É, Para para expelir as expelir fezes. expelir o que sobrou, né? Expelir o que Lá no sobrou. final. Mas ele tem É, todo um projeto, né? Todo, desde o momento que eu engulo e vai indo, sim. cada pecinha do corpo tem seu significado Sim. conforme vai indo, né? Uhum. E daí, por isso, se é no intestino, tem que ver em que lugar O começou, reto quais os sintomas. No reto é é, raiva, é raiva, né? é, tem muito a ver com raiva, mas não somente. Por exemplo, Uhum. o reto é lá no final, se é bem no final, olhe para um Bem no final. animalzinho. Como que um animal se comporta quando encontra outro animal? O cachorro, por exemplo, na Exato. rua. O Eles que que ele cheiram um faz? ânus do Ele outro. cheira o ânus do outro. Cheiro Por quê? ânus. Ali está a identificação. Ele reconhece o outro por ali. Uhum. E a nossa, se eu não sei o meu lugar no mundo, Uhum. é muito mais a tendência assim, a ter hemorroida, Uhum. porque tem a Câncer, ver com né? a identificação do meu espaço, Do meu do lugar. meu eu, a minha Da minha essência, identidade. A minha identidade a seria isso. identidade, A a identidade da identidade. pessoa. Uhum. A Por identidade. isso tem que ver onde começou. Sensacional. Por exemplo, se a pessoa tem infecção, a doença de Crohn, ela começa mais por cima, às vezes, né? Depende muito onde começa e qual o sintoma que a pessoa tem, né? Claro. Se a pessoa já tem um diagnóstico médico, Uhum. já é diferente, daí já tem um começo. Antes você perguntou como que acontece a consulta, né? A terapia Uhum. Uhum. a germânica não é uma terapia, porque é só um atendimento, geralmente. Como A a maioria das constelação pessoas familiar. A constelação familiar também é um atendimento só. isso, não é uma terapia, né? A gente chama de terapia Uhum. para facilitar, mas é É, um chama de atendimento, terapia breve, né? A constelação familiar é uma é, terapia breve. É só para facilitar realmente, facilitar a sim, compreensão, né? nós somos só o guia, né? A germânica é a É, mesma situação, né? A gente só, quem sabe a causa da doença é a pessoa, não sou eu. Porque eu só pelos meus conhecimentos, ou pelo diagnóstico que a pessoa tem, pelos sintomas, pelo jeito uhum, da pessoa se pronunciar, pelo jeito da pessoa falar, uhum. pelas histórias que a pessoa conta, porque sempre tem um histórico, não é de uma hora para outra que o câncer se instala, não, né? Não, Não, o para câncer, sair o esse câncer câncer, ele vem se desenvolvendo, né? Vem se é, desenvolvendo até que uma determinada hora ele tá acontece lá. alguma coisa mais forte, daí dá É, aquele câncer que é, falam maligno e fulminante, né? é. Mas não é, E e depois que a Silvina, gente ah, conhece, a gente perde muito medo da doença, porque uhum, o câncer de pulmão. Por que que serve o pulmão? É onde eu respiro, eu mantenho meu sopro de vida, né? E na uhum, hora que eu tenho um diagnóstico, porque muitas pessoas tiveram o diagnóstico de o Covid atacou o pulmão, muitas pessoas, não todas, né? Mas muitas pessoas. Porque a primeira coisa é, nossa, eu não vou mais respirar, eu não vou mais ter esse sopro de vida. uhum, O medo, o pulmão é principalmente o medo. É uhum. ele está lá, né? Junta com vários fatores É, e a não dá crença para. de que não vai mais conseguir respirar e Sim.
né, porque eu estudando o livro hoje, né? Hoje de tarde, me dediquei É, bastante. E você aí, viu de que ano que é esse livro? nesse capítulo, que é o capítulo 8, deixa eu ver se é o 8 ou se é o 9, não é o 8, no capítulo 8, que ele fala do propósito definido, em que para quem não sabe, o livro é Mais Esperto que o Diabo, e a podóloga, como é que é o nome dela, Adriana, né? Ela é do curso, do grupo nosso Então desse ela da leitura. já vai entender muito mais, né? E aí o demônio aqui, o diabo, fala para ele assim, olha, eu preciso do medo. Eu preciso do medo das pessoas Porque para poder esse, cair que as pessoas caiam na sim, alienação, né? Isso é tão esse diabo ali, profundo, né? ele é o ego nosso É o nosso que ego. acredita que sabe tudo, né? E aí, por ser mais É, esperto que o diabo é olhar quais as armas que o nosso ego está usando contra nós mesmos, né? exatamente. E nesse Sim. capítulo 8 ele fala do ego e do amor. Ele fala também que esse amor aí descontrolado, esse amor cego, né? Que é como a constelação familiar também traz. A gente inconscientemente desenvolve um amor cego tão forte pela família que a gente quer repetir os padrões, quer repetir inclusive as doenças, né? Que estão relacionadas com o medo. Nossa, que coisa linda. Silvina, bom, já que está tudo me perguntando, eu também vou ficar perguntando, né? Que eu falei para você, olha, eu vou aprender junto. É, e o Só fazer um coração? parênteses. Só fazer um Faz, parênteses. faz, Esse faz, livro faz. foi escrito já tem mais de 100 anos, né, atrás, né? 1927 foi lançado em 1938. É isso, mas ele foi começado a pesquisar, né? Ele pesquisou muitos anos até chegar na escrita do livro. Isso, E, o Hammer e o Hellinger foram pesquisar isso mais de 50 anos depois, né? isso. Eles, e a É, gente está é, chegando no livro agora, né? Como o é, mundo vai trazendo as é. sincronicidades, né? Quer dizer, nós estamos chegando no livro hoje, mas o livro já está sendo lido há muito tempo, Sim. por Eu li ele várias muitos anos gerações, atrás, né? não entendi nada. Eu achei ele muito Eu bobinho. não. Se eu tivesse lido também um tempo atrás, eu ia achar muito bobinho também. Silvina, É. e o coração, meu amor? Quem sofre do coração, né? Porque a minha família paterna, não foi o caso do meu pai, não. Mas os meus tios, os irmãos dele, todos, exceto meu pai e o segundo irmão, o tio Wagner, não morreram do coração. O meu pai, infelizmente, foi de cirrose alcoólica e o meu tio Wagner, uma bala perdida dentro do ônibus. Nossa, tudo isso você vai entender quando você conhecer mais a germânica. Eu De vou, eu onde vou veio a começar amanhã o cirrose? curso. Da onde que E veio a aí, mas cirrose? os outros tios, Silvina, todos morrem do coração. Aí as minhas tias falam, nossa, a gente sabe, vai morrer do coração. Aí hoje eu, com Não, o olhar não assistente, eu já precisa. falo, peraí, não precisa ser assim. Não, Não é, precisa ser assim, né? não E as precisa. pessoas que sofrem do coração? Normalmente, qual é a dor? O Porque cada coração, caso é um caso, né? até, pro coração não existe uma dor. Se você estudar as pesquisas de Hammer, você não vai encontrar nada sobre o coração, porque ele é só uma consequência de todas as outras dores, né? Olha. Por exemplo, uns anos atrás eu tratei com o Dr. Flávio, que entrou agora, não sei se ele está ainda. Eu tratei de uma gordura do fígado e gordura de vísceras, antes de eu conhecer a germânica. E depois, quando eu entrei a estudar a germânica, eu entendi, nossa, era por isso que eu estava com gordura no fígado e nas vísceras, e isso vai atingindo o coração, né? Por Isso. quê? Mas é porque eu tinha o fígado, ele responde ao medo da escassez, e tem vários. Porque ele também tem três tipos de tecido, né? Então, no Sim, meu caso, foi o medo de passar fome. sim, sim, sim. Eu me aposentei, estava em fase de me aposentar, e todo mundo sabe que uma pedagoga ganha, já não tem um salário grande, e Estou como aposentada, então. eu tinha 55 anos, eu não peguei integral, eu sabia que ia diminuir muito o meu salário, eu não tinha outros ganhos na época. E Uhum, graças a tudo isso eu cheguei na Germânica, uhum. porque o medo de passar fome, Nossa, viu que, como é que que maravilhoso, que como, maravilhoso.
Silvina, assim, esse medo da escassez eu também tenho, porque a família do meu pai tem uma história muito E você já tem gordura no drástica. fígado? Tem colesterol? Nossa, Tudo, todo mundo tudo a ver. tem, O todo mundo tem. colesterol, ele para que serve o colesterol, né? Para que serve uma gordura, um óleo dentro de um encanamento que está com problemas, né? Por exemplo, Uhum. um cano velho de esgoto de pia, né? Se Sim, ele tem bastante gordura ali dentro, o que que vai acontecer? Ele vai ter vazamento? Ele vai sim, vedar? É essa a função do colesterol. É porque as artérias estão sem proteção, elas estão muito vulneráveis, aí o corpo começa a produzir gordura dentro do sangue para fechar esses vazamentos, para não acontecer, para te proteger desses ataques, tanto para sair fantástico, o sangue da artéria ou para entrar as impurezas dentro da artéria, do sangue. Então, fantástico, o fantástico. colesterol é a proteção, é um jeito para você não morrer. Olha lá, Todas as doenças, elas vêm para te salvar de algum outro sim, problema. O sim, diabetes, ele vem para salvar, que antes a podóloga falou, né? Que muitas pessoas têm. Eu entrei a estudar nova medicina e a constelação também, de medo do diabetes. Porque minha uhum, mãe e 8 irmãs da minha mãe, todos tinham diabetes. E a gente cresceu sim, assim, como eu sempre levei minha mãe no médico, eu tinha certeza que eu também teria diabetes, porque até ali meu conhecimento era, se a mãe tem, se os tios têm, os eu filhos vou vão ter, ter. sim. É. E E você, não como é. a Eu, buscadora da família, você foi, né, que a constelação familiar fala assim, que esses sim, filhos que saem, por uma hora, para um pouquinho, aqui não vai vir isso não. E aí nós somos as pessoas buscadoras, né, que queremos mudar esse destino, sim. né? E aí E você, pela como uma boa medicina. buscadora, você encontrou a medicina germânica, É. né? E pela medicina tradicional, o meu diabetes ele nunca passava de 70. Até nas gravidez, eu sempre ficava de 70. As pessoas da medicina, algumas pessoas, não sei se faz sentido ou não, mas a informação que eu tinha até ali, que se ele sempre está muito baixo, chega numa idade, ele vai dar um pico e vai para 500, né? Aí, o meu medo onde que estava? Eu vou ter diabetes, eu vou ter o Sim, mesmo problema da minha mãe, né? Então, o cérebro... E eu poderia entrar num conflito de Alzheimer, porque Alzheimer também vem para me salvar dos medos, né? sim. Todas as doenças psicológicas, elas vêm como Elas salvação. têm salvação. Você sabe, É. Silvina, que a constelação familiar até tem uma live que eu fiz. Olha, bom, hoje eu estou com a live 209, vou fazer da live 210 quarta-feira, graças a Ah, esse professor que entrou aí, o professor Alexandre de Moraes. Foi o meu mentor e vai ser para sempre. A live 210 eu vou fazer agora quarta-feira, mas eu fiz uma live logo no início que o nome é A Doença como a Nossa Aliada. Porque a germânica prova isso com não é? toda A certeza. doença ela aparece Sim, para a gente, opa, pode te eu salvar preciso de me salvar de um mal O maior. Alzheimer é a coisa mais concreta, né? Por exemplo, a pessoa que Sim, não tem Alzheimer, dentro dos conflitos, ela ia ficar louca, o cérebro não ia conseguir dar conta de manter sim, a pessoa sim. viva, né? E aí a gente E, agradece a cada doença, né? e Aprender a consegue sair agradecer. dela, E consegue consegue. sair. Uhum. Claro que consegue. Agradecer a cada doença quando a gente traz quando a gente ressignifica a doença, né? É isso, é entender o que é, buscar entender o que é que essa doença ela está representando, e à medida que eu consigo entender o que ela está representando, o que não quer dizer que eu entendi hoje o que essa doença está representando e amanhã eu não tenho mais, né? Aí sim vai precisar de um tratamento, né? Se, o Silvino, eu estou vendo que tem um comentário aqui, mas Aham, já a gente li. lê depois, a gente lê depois. É, Sim, né? Porque mas quando a eu posso gente, continuar. sim, quando a gente, né, tem uma, tá, faz um tratamento com você, né?
Eu procuro a Silvina para tratar de. Eu, graças a Deus, não tenho nada. Mas para tratar de alguma coisa, né? Aí eu vou tratar. Então, vamos dizer, o meu irmão, né, que está com câncer. E aí eu consigo convencê-lo dele tratar com você. Aí você, na sessão, você vai identificar ali com ele onde estão os medos, né? As mágoas, os É, sofrimentos e tal. E aí, a partir disso, o que que ele faz? para chegar no câncer, precisa ver todos os sintomas primeiros que ele teve, né? Tem que começar a ver. Se ele tem diagnóstico, ótimo. Se ele não tem ainda diagnóstico de onde que está, porque às vezes o médico fala assim, a gente só conseguiu encontrar metástase, mas a gente não sabe onde que está o câncer Não, não, original, né? não. Não chegou Não em faz metástase sentido. ainda. Não faz sentido. Não existe metástase também, né? Cada foco de câncer é um novo conflito, é outra situação. Não tem nada a ver com o primeiro conflito. E por exemplo, a pessoa começa com câncer em 5 órgãos diferentes no mesmo dia. Não é metástase, ela não teve um câncer anterior. Por exemplo, se o conflito foi tão forte e a pessoa teve um impacto tão grande, ela pode ter vivido começado 5 focos de câncer no mesmo momento, né? E Olha por só. isso que a germânica é chamada de medicina do futuro por alguns pesquisadores, É, porque aqui fala se a pessoa, medicina do se a, futuro. é, se a pessoa começa com um sintoma, faz uma tomografia bem feita, tem que ser com as máquinas bem, faz a tomografia bem feita. Se o Uhum, médico entende de olhar, ele já vai ver onde que vai sair, se vai sair mais focos, e já vai olhar para as causas, sem tratamento. Não precisa, uhum, só tem que entender o que que a pessoa pensou. É trabalhar uhum, a interpretação, né? Não uhum. sei se eu peguei a tua pergunta, mas não Sim, precisa ter sim, sim. uma Respondeu. ressignificação, né? Por exemplo, se, Entendi. se a pessoa tem, por exemplo, a dopamina, né, que a pessoa perguntou ali, né? Por que o cérebro não está produzindo, por que o corpo não está produzindo esse hormônio, né? Alguma proteção o cérebro entendeu que precisa não produzir. Então tem que olhar no porquê, para que serve a dopamina? Por que o corpo não está produzindo, né? Tem que ir indo para trás, do porquê, do porquê, do porquê, e vai chegar na Sim, cura do distúrbio. Se sim. a pessoa está realmente com muito desequilíbrio, eu tentei ler o comentário que era grande, e eu Eu leio desativei a para parte você, que ó, não. dos Não, filhos mas eu consegui. meus, Agora deu certo. conseguiu? Eu fiz assim a Tem mão. uma questão do cérebro não produzir dopamina, Uhum, né? E sim. estão Ele para. recorrendo aos medicamentos. Esse distúrbio pode ser tratado pela medicina Pode, germânica. pode. Tudo pode ser É, tratado, né? sim. Porque o cérebro para de produzir, ele dá o comando de não produzir porque precisou proteger para alguma situação que viveu, né? Então, primeiro tem que ver para que serve a dopamina e o que que a pessoa Uhum. passou. E se ali tinha 2 pessoas que têm esse mesmo conflito, né? Pode São. ser que eles viveram o mesmo impacto no mesmo momento. Uhum. Aí, por isso que eles interpretaram da mesma forma, ou pode ser que um teve impacto num ano e o outro depois, né? É tudo muito Uhum. relativo, né? Tem que ver, cada caso é um caso, né? Cada pessoa é única, né? E, e se, por exemplo, se a pessoa já teve sequelas, né? Por exemplo, se ela tem muitos anos de uma situação que já tem feridas, já tem. Aí precisa entrar com medicação, sim, para repor. Por exemplo, se Por exemplo, a mulher que não produz estrogênio, que nós na menopausa é normal, o nosso corpo diminui a produção de estrogênio porque a gente quer ser muito masculina, porque é a fase que a gente se redescobre. Você pode ver que a maioria dos terapeutas, a maioria muda de profissão depois na menopausa, né? Porque a mulher Olha eu. é, eu me aposentei, mas antes de me aposentar eu já tinha começado a estudar, né? Eu Já, já tinha né? vontade de mudar, porque o nosso cérebro dá o comando, não, eu não estou feliz, eu posso fazer mais, né? E a mulher tende a se tornar mais masculina na menopausa, né? Ter mais, Sim. procurar força de ação. E
o que que o cérebro faz? Ele para de produzir tanto estrogênio, que é o hormônio feminino. Porque senão, como é que eu vou conseguir ter sucesso na nova profissão se eu sou muito mimizenta, né? Que nem diz a Alessandra Camilo. Claro, claro, Se eu claro. sou muito Faz muito feminina, muito sentido isso. frágil, o cérebro vai Aham, dizer, não, então vou começar a produzir mais o hormônio masculino, sim. porque ela precisa de força para conseguir realizar esse trabalho. É o meu Uhum, inconsciente que dá esse comando. Assim como a dopamina também, ele parou de produzir porque teve algum comando para o cérebro não produzir. claro. E E aí, eu gostaria de deixar um recadinho, que é a Adriane, o nome dela, né? Adriana? Adriane, né? Adriane? É Adriane ou é Adriana? Que é com relação a isso, né? Ó, ela agradece aqui. Com relação a isso é, que você traz, né, Silvina? Porque quando a gente é mãe, basta ser mãe para ter culpa, né? é, Impressionante. Então, assim, só um cuidado, Adriana, para você não ficar tentando investigar onde foi que isso aconteceu, por que será que esses meninos tiveram, que susto será que eles tiveram, que trauma será. é, Porque se ficar, é aceitar que é sim, assim e sim. tentar olhar Isso de uma forma. é muito natural. A mãe nunca vai conseguir impedir o filho. Isso a constelação também explica. A mãe, ela pode ser 1000% mãe, ela não vai conseguir impedir o filho de ter o DHS, né? Tanto, Nunca. eu sou aluna da professora Marina, que é fisioterapeuta, tem várias. Ela é a minha professora, que eu sempre fiz os cursos. Eu sigo vários professores, mas e o filho dela, ela tem um bebê pequeno, ele teve problemas de saúde específico dele, né? E isso fez ela se aprofundar, entender por que não existe mãe que consegue evitar o filho. Ela também teve problemas na. Porque por mais que ela tem 11, 12 anos que ela está estudando isso, ela foi aluna direta do Hammer, ela conheceu a Germânica lá na raiz, Puxa, mas ela não consegue impedir dela ter não. DHS. Porque é o Ninguém destino dele. consegue, porque o inconsciente ele trabalha, a gente só pode controlar o consciente, que é tão pequenininho, 1%, 5% o máximo que a gente tem controle. O Cinco noventa por e cinco por cento cento vai continuando trabalhando a Sim. nosso favor, a E nosso o proteção. Silvina, aí eu tenho que falar, né? Eu não posso deixar de passar. A meditação, né? A meditação ela ajuda tanto a gente a se autoconhecer, e junto com a meditação, porque as respostas estão dentro da gente, na verdade? Uhum. As respostas estão dentro da gente. E a meditação ela vai nos ajudar a trazer mais claridade para estas questões. E claro que se continuar apertando muito, por que não a ajuda de uma terapeuta ou de um terapeuta fazer terapia para ajudar? Porque a gente não tem que continuar a viver isso para que os nossos descendentes não repitam, né? Porque a tendência é Sim, repetir, né? sim. É Ela, porque, como que, por exemplo, ela. ixi, Muito mas bonito isso, né? eu toquei aqui em É, a- alguma coisa, é a pronto, minha voltou. história também. A podóloga Ah, Adriana, eu acho que. A minha história também é assim. Eu fui procurar porque eu queria salvar meus filhos, né? E, e a gente consegue se tratar e os filhos são liberados e conseguem ir para a vida, né? é. E é esse que Mas é o aí, nosso e papel. também isso é o tempo de cada um também, né? É o tempo de Sim, cada filho. Porque cada um tem sua às vezes vida. esse filho ou filha tá tão alinhado em lealdade tão forte a uma memória de dor da alma que às vezes ele não ou ela não consegue se libertar daquele quadro para poder continuar a honrar esse ou essa excluída, né? E aí casa muito com essa história estou olhando aqui para baixo, porque tem um texto aqui muito bom da nova medicina germânica, casa muito com a nova medicina germânica tudo isso, casa demais, demais mesmo. E quando você falou, eu fui buscar por causa dos meus filhos, nada que a gente não está deixando ver, a gente vai buscar por causa da gente, é por causa da Sim, gente, né? E a gente ficando bem, reverbera. Às vezes vai mais rápido, às vezes vai menos rápido, né?
Mas a gente, eles precisam ver a gente bem, né? Sim. Ali, na questão, por exemplo, se na Germânica eu vejo, através da Germânica eu vejo que a pessoa precisa de um auxílio fora, né? Eu não vou dizer a pessoa vai procurar, vai comprar o remédio na farmácia, vai fazer isso. É porque a própria pessoa consegue encontrar, por exemplo, nessa conversa, qual a solução que ela vai encontrar. Por exemplo, se o DHS dela veio de um medo muito forte, que meu caso sempre foi, eu mesma fui procurar microfisioterapia para liberar medos que estavam me produzindo DHS novos, sempre, né? E no momento que eu trabalho meus medos, o outro medo que se gerou por causa não preciso tomar remédio, porque daí ele já liberou, ele vai sumir sozinho. Porque o corpo ele tem o SBS também, que Hammer provou, né? O nosso Uhum, corpo tem um programa especial de sobrevivência. Daí, como é em uhum, inglês, é SBS. Eu uhum, entro no conflito, eu faço o problema, eu faço a doença vir e automaticamente o meu corpo consegue se refazer. Eu não preciso da uhum, medicação, eu não preciso ressignificar. Assim, ressignificar sim no sentido de entender, mas eu não preciso uhum, procurar uma outra terapia, tipo assim, liberar isso, porque o meu corpo, uma vez que eu trago para o consciente, para 5%, eu já uhum, consegui entender por que começou. Aí não precisa da uhum, medicação. Agora, se a pessoa está com desequilíbrio hormonal, por exemplo, falta de estrogênio, qual é a solução? Primeiro tem que parar com essa masculinização, trabalhar esse equilíbrio, voltar para o meu lugar de mulher. Não querer uhum, tomar estrogênio, porque se eu vou começar a tomar um estrogênio porque eu tenho falta e eu não trabalho o meu equilíbrio do feminino com o masculino, eu uhum, vou tomar para o resto da vida. Alguns anos uhum, atrás me disseram que eu ia ter que tomar colágeno para o resto da vida, né? Porque depois, na menopausa, a gente não produz mais o suficiente. uhum, Não é bem assim. uhum, Não, porque meu cabelo se reforçou agora sozinho, sem tomar colágeno. Minha pele melhorou muito. Porque a pele seca que eu tinha é porque a carência afetiva era tão grande, a pele é todo contato. A pele oleosa demais é para ser mais escorregadia, igual o peixe, né? E a pele muito seca é porque eu quero que alguma coisa grude em mim. É o uhum. sentido geralzão, né? E a pele mista? Pele mista porque tem o equilíbrio, né? Agora, se ela tem dia que ela fica mais oleosa, assim, que chega a ficar escorregadia, é porque naquele dia você viveu alguma coisa. Mas quando ela é mista, é porque o corpo está se recuperando. Está fazendo DHS e indo e voltando, né? Tudo que é misto é Isso. natural, né? Porque Sim, eu vivo conflitos todos os dias, né? claro. E, e o corpo. Por isso tem dias assim que a gente fica cíclica, né? A gente fala que nós somos muito cíclicas. Isso está dentro disso, né? Se eu Sim, estou em fase sim. de cura, a medicação também, os chás, né? Por exemplo, a Nair, que fez essa pergunta, ela trabalha com plantas. Tem Uhum, plantas, tem chás, como eu já trabalhei também nisso, hoje que eu estou entendendo isso só. Na época que eu trabalhava, eu não sabia disso. Tem chás que eu não posso tomar se eu estou na fase ativa, eu não posso tomar um calmante. Porque uhum. se eu estou dentro do conflito, eu preciso procurar a solução para o conflito, e eu tomar um chá que vai me apagar, eu estou fazendo o Você não quê? vai ter ação, né? Eu estou dizendo para o meu cérebro, você não tem capacidade de se recuperar. Eu estou te dopando. É a mesma coisa de estar tomando um anti-inflamatório, um analgésico. Tem uma Então, questão que está me vindo, Silvina. diga, se Eu temos vou falar tempo, porque já está se eu também. completando uma hora da nossa live. Já tem, olha só, nem sentimos passar. Já tem cinquenta e Sim. nove minutos. Olha que maravilha, né? Então, se É, tiver alguém me escutando e quiser me chamar para live, eu estou começando agora a fazer lives, né? olha aí, Eu pessoas. Vamos aceito, convidar a eu Silvina. Vamos aceito o aproveitar. convite. Vamos aproveitar. Que ela tem muito para Obrigada. ensinar para gente. Eu Silvina, estou começando a falar. Diga. mas já está ótima já. Silvina, olha só, me veio aqui uma coisa, né? Por exemplo, a pessoa descobriu um câncer, né? Aí ela ouve falar, aí ela descobre a nova medicina germânica. E aí ela
tá, faz sentido para ela e tal, mas se o medo, que é o demônio, né? Se o medo for maior, se o medo for bem maior, ela não vai conseguir deixar de fazer a quimioterapia, a radioterapia, porque o medo é muito maior do que o conhecimento que ela teve, né? Isso acontece, É, né? essa decisão de fazer químio ou rádio é só da pessoa mesma, né? A função nossa é explicar, por exemplo, se a pessoa for pesquisar o que está dentro qual a química que é aplicada para matar esse câncer que a quimioterapia usa, essas são as mesmas componentes que foi usado o gás lá na Segunda Guerra para extinguir os judeus, né? Ele tem Uau! componente, né? Assim os meus professores, eu não pesquisei, assim os Sim, professores da Germânica explicam, né? Então, a germânica orienta a não fazer. Só que se a pessoa continua com o medo e ela se sente de fazer, a pessoa que vai decidir fazer. Mas se ela sim, tem muito medo, ela tem que trabalhar esse medo. sim. E tem muitas Ir no formas de foco do tratar. medo, né? A Ir no hipnose, foco, a micro, tem várias, a meditação, né? Mas se a pessoa não se dá conta sozinha, ela pode procurar um terapeuta que claro, trabalha com a barra de axis, né? Tem muitas terapias sim, que são várias. pontuais. Né? Hoje em dia nós temos uma corrente gigante de terapias Nossa, alternativas, né? sim, Complementares, maravilhoso. E aí a pessoa vai aonde ela se identifica mais. Às vezes eu não me sim, identifico com a germânica, mas eu me identifico com a constelação. Às vezes eu não me e tudo identifico com a certo. constelação, mas eu me identifico com a barra de axis, né? E por aí vai. Hoje um rapaz me procurou, ele disse assim, eu não aguento mais viver, né, a minha fase de vida e tal, eu estou procurando algo que me ajude. Eu disse, olha só, muita atenção com o que eu vou te falar. Não é um pozinho de perlim-pim-plim. Não é porque você vai fazer que vai, no dia seguinte está tudo bem. Depende muito Não, mais da pessoa, de o que ela vai fazer com isso, sim. como é que de fato ela quer olhar para o medo dela, né? De que jeito ela quer olhar Você, para o medo? E como é que ela consegue, né, olhar você, para o medo dela? você tocou nesse assunto porque você viu o post que eu fiz hoje ou é Não, sincronicidade mesmo? sincronicidade, eu não vi. Hoje meu dia foi muito Ah, cheio, hoje eu não consegui ver nada. Depois eu vou olhar o na seu hora do post, meio, você, a hora você do falou isso. meio-dia eu coloquei um post lá Foi? sobre quais. É bem isso que você falou. Não Ah, existe uma cura assim, um pozinho mágico e pronto, não, né? não existe. É 1% cada dia, 10% num dia, outro dia volta 5% para trás, né? Isso, isso, isso É não aí. desistir, é igual a nossa professora sempre fala, né? As coisas grandiosas foram feitas por pessoas comuns que Sim, não desistiram, né? isso, isso. Quando eu vejo, às vezes não, eu vi esses dias um documentário do Chico Buarque de Holanda, que eu amo. Uhum. Apesar de eu ter colocado o nome do meu filho de Caetano em homenagem ao Veloso, mas eu descobri que eu amo mais o Chico Buarque. Mas tudo bem. Certo. E no documentário dele, nossa, ele passou por situações assim que ele não desistiu, porque ele tinha vezes que ele ia tocar, tinha meia dúzia de pessoas para ouvi-lo, né? E aí eu falei, gente, já pensou se ele desiste? Né? É, Já pensou se ele desiste? O Silvio Santos. Já pensou se o Silvio Santos sim. desiste? Tinha lá só meia dúzia de balinha para vender, e hoje o que ele é, né? E aí por O aí vai. inventor da lâmpada, Thomas Edison. Mais de 1000 Todos tentativas, né? esses, mais de E, 1000 tentativas. A própria e a constelação gente, familiar que trata da fenomenologia, né? Não, eu não vejo. Já hoje a Alessandra Camilo falou na live dela isso e eu gravei. Eu não estou vendo aqui o que que faz eu conseguir falar com você que está lá do outro ah, lado do país e eu aqui. Eu não vejo, mas acontece, está acontecendo. A mesma coisa é isso, né? É a medicina e quem, germânica, é a constelação familiar, é a barra de Axis. sim. Eu não vejo, mas eu sinto e acredito, e faz sentido para mim. Tem que fazer sentido, né, Silvina? Senão.
tem Melhor não que. fazer. E se a gente olhar para trás, né? Nós somos da época, assim, por exemplo, quando o meu pai falou que estavam inventando um aparelho de uma pessoa falar com outra, estando longe, né? Era o Ele achou telefone. um absurdo. Ele contou para nós porque era um absurdo. Daqui uns anos, tanta coisa que hoje nós achamos absurdo vai ser rotina. Exato. Só que agora está mais rápido, né? Por causa da Sim, ciência, a ciência está mais veloz, está mais rápida, né? Ai, tá bom, alguma. então. Já tem gente agradecendo, já deu 1 hora. É o tempo nosso, numa segunda-feira, tá bom, né, Silvina? Silvina, Nossa, muito, 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 muito obrigada pelo teu aceite por essa live. Foi maravilhosa, esclarecedora demais. Pessoas que vão ouvir essa live depois, ou que estão ouvindo agora, se quiserem convidar a Silvina para fazer uma live, ela está disponível, viu? E, Silvina, suas considerações finais. Você, você pode dar umas, eu vou falar alguma emendar, coisa? vou emendar o que você estava falando, que eu aceito convite para lives, né? Porque o meu propósito, eu comecei a estudar germânica e até pouco tempo, assim, eu não consigo entender, porque eu sou pedagoga, eu não consigo entender. Aí eu assumi como propósito aquilo que eu já sei, tem pessoas que ainda não sabem, né? E eu posso contribuir com esse pouquinho que eu sei com aquelas pessoas que sabem menos do que eu. E não ficar olhando. E isso a pessoa tem que levar no todo. Eu tenho que aprender isso sempre, né? Obrigada a vocês. É, Obrigada a você, Adriana. isso, É valeu isso muito, né? mesmo. E é tudo assim. Sempre tem aquele que quer aprender comigo e eu preciso aprender com o outro. Então a vida é um vai e vem, assim. É um Todos nós esporte somos coletivo, né? professores uns dos outros, né? É Somos isso. E o outro é professores meu uns dos professor, outros. né? É, isso mesmo. Não tem ninguém que eu encontre que não possa me ensinar nada, né? Todos Com têm alguma certeza, coisa para me com dizer, né? certeza. Como diz a nossa querida professora Alessandra Camilo, a gente precisa se derreter, né? Para É poder isso. receber o que o E outro tem eu, para nos ensinar. e eu pela Germânica, eu me derreti mesmo, assim. Nossa, eu estou E, derretido aqui. Estou e eu derretido. gosto muito. Ela não é mágica, ela vai clareando, né? Vai tirando os medos, né? A minha vida, assim, ficou bem mais leve depois que eu comecei a entender e perdi o medo das doenças. E eu quero proporcionar isso para as outras pessoas também. Estou fazendo isso já, né? Maravilhoso. Já está fazendo isso, maravilhoso. Querida, um beijo gigante Obrigada. para você que chegou agora aqui nesse finalzinho da live. Essa é a Silvina. Silvina, seu nome. Olha, as pessoas que eu vi entrar são tudo amigas minhas, conhecidas minhas. Então elas vão me Suas, encontrar. pois é. Então, mas as pessoas Assim, que vão te as que eu ouvir vi no final, depois, né? acho que vão Isso. te ouvir depois. Não vai estar no meu Instagram, vai estar no teu, mas É, pelos comentários. Eles vão conseguir me achar e vão conseguir achar você também, né? não, Um mas trabalho bonito. o que eu quero dizer assim, é porque vai para o YouTube, né? E lá no YouTube, Isso. muita gente que está no YouTube não tem o Instagram. Como é que as Ah, pessoas te encontram? É arroba @ Silvina Halber. Eu tenho isso. Face também, tenho uma página no Face, Nova Olha aí, Medicina Germânica. Eu estou perfeito. começando a postar algumas coisas lá. Mas no meu Perfeito. Face, essas pessoas que entraram, porque elas são amigas minhas do Face, eu Sim, agradeço. sim, São as sim. tecnologias que a gente usa gratuitamente, né? Isso. Maravilhoso, maravilhoso. Então, pessoas, e eu sou a Carla Autora de Lima, terapeuta sistêmica de constelação familiar e terapia breve. Café com Terapia, quarta-feira, às 10h30 da manhã. Convido você para estar com a gente. Não, na Eu, quarta-feira sou eu sozinha. eu super Então, indico, porque depois que eu conheci a Carla, tem poucos dias, mas eu já, nossa, me ai, que completou assim. legal. Que legal, que legal. Ó, Tem 2 semanas que a a gente se sua prima encontrou. colocou o seu endereço aí, ó. É Arroba isso. Silvina Halber. Uhum. Sem o S maiúsculo, né? É o Esse é S minúsculo. minúsculo. Uhum. Mas se Gratidão, procurar assim, já vai gratidão. achar. Vai achar, vai achar. Vai. E então é isso. Agradecemos profundamente a presença de todo mundo e siga teu coração sempre. Beijo gigante.
Tchau, Um beijo. tchau. Até quarta-feira, pessoas. 10h30 da manhã.